Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais um episódio do podcast do Sebrae. A oportunidade para você se inspirar ou mesmo melhorar as condições do seu próprio negócio. Eu sou Andressa Cerveira e hoje no Com o Sebrae Você Pode Mais, vamos conhecer a história do seu Benjamin Júnior, o todo-poderoso da Gran Pastelli, que oferece delícias ao mercado maranhense desde 2018. Ele não teve medo de se reinventar e atuar no mercado empreendedor maranhense. Também conversamos hoje com a Marina Lavareda, ela que é gerente de atendimento da unidade do Sebrae Maranhão, estão conosco para esse bate-papo para lá de inspirador. Quero desejar boas-vindas ao seu Benjamin, seja bem-vindo. Muito obrigado. Marina, que bom ter você aqui. Eu que agradeço. Lá do Ceará, essa conexão com o Maranhão, como é que foi que aconteceu esse casamento que deu certo, seu Benjamin? Pronto, eu era gerente de uma indústria de laticínios do Ceará e fui transferido aqui para São Luís, né? Passei 10 anos nessa empresa, já estava com mais de 50 anos quando eu recebi a notícia de que eu estava desligado, né? E eu sempre tive vontade de empreender. Não tinha empreendido ainda porque, graças a Deus, eu sempre consegui me manter empregado com um bom emprego, um bom salário. Então, eu ficava naquela chamada zona de conforto, né? Quando eu recebi a notícia, eu disse, agora pronto, agora não tem mais para onde correr, né? E, desde novo, eu sempre fui fã daquele programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ai, quem nunca, né? Então, eu sempre assisti, sempre tive vontade de empreender, mas ficava só... Aí, quando eu me vi nessa situação, eu disse, eu vou procurar o Sebrae. Procurei o Sebrae, fui muito bem atendido, e me indicaram o Empretec, né? Fiz o Empretec, um curso fantástico, né? E logo em seguida eu fiz o Começar Bem, que é uma trilha, né? Uma trilha de uma semana, mas assim, um conteúdo espetacular. Vamos passar então a bola para a Marina explicar para a gente por que esse espetáculo que gerou esse sucesso da Gran Pastelli com seu Benjamin. Empretec e as trilhas aí que ele traz para a gente como uma oportunidade para quem está nos acompanhando. O Empretec, ele é um curso que ele foi formatado inicialmente pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E ele trabalha questões comportamentais no empreendedor. Então, ele motiva o empreendedor para a realidade empresarial. O Empretec, quando ele foi construído, ele foi pensado nas características dos empresários que têm sucesso, né? Então, quais são aqueles empresários que têm sucesso e por que eles têm sucesso? Então, foi feito um estudo, um levantamento, estruturado 10 características de comportamento empreendedor, e aí se nasce o Empretec. Hoje, para você acessar dentro do Sebrae, ele é um curso presencial. Normalmente ele começa de segunda e vai até sábado. Para você acessar a programação do Empretec, basta acessar a nossa loja virtual, ma.loja.sebrae.com.br, e aí você tem acesso à nossa programação. Nós estamos nos municípios, nos mais diversos municípios, e aí pode ver quando vai ter a próxima turma do Empretec. O Começar Bem, ele já é mais para o planejamento, já é de fato, eu vou começar a tirar as ideias da minha cabeça e já vou começar a estruturá-las em ferramentas de gestão, em ferramentas de planejamento. Então, ele é uma semana com oficinas, com palestras, onde a gente vai estruturando a análise de mercado, onde a gente vai estruturando a ideia melhor, qual é a segmentação que eu quero atingir, que clientes que eu quero atender, e aí a gente vai começando mesmo a tangibilizar as ideias do cliente. Estou curiosa para saber como é que foi essa conversa do seu Benjamin com o Sebrae para chegar aí a todas essas respostas. O senhor se lembra exatamente como foi esse momento? Faz mais de 6 anos, né? Fica uma memória fresca dessa, não é possível. Qual é o momento mais marcante aí dessa fase que o senhor chegou até o Sebrae e conseguiu organizar a casa e ter uma empresa funcionando da forma correta? O que me traz mais na memória foi na trilha Começar Bem, quando eu vi um case de pastelaria. Aí isso me chamou muita atenção e foi aonde acendeu a luzinha da ideia.
Eu digo, vai ser uma pastelaria, agora eu vou fazer o pastel. Porque eu sou fã de pastel. Em Fortaleza, a gente tem muitas pastelarias. Aqui eu não tinha opção. Poucas, né? Ou pastel de Poucas. vento, que ninguém merece, né? Aí eu fui para Fortaleza, passei uma semana lá, fazendo uma pesquisa nas lojas. Aí voltei e procurei o Sebrae novamente para mim poder fazer um plano de negócios. Fizemos um plano de negócios. Em seguida, contratamos uma outra consultoria para design de ambientes e a criação da marca e logomarca. Em seguida, antes disso, nós registramos a empresa, né? Fizemos a criação do CNPJ como MEI, né? Isso. Porque a gente queria começar, temos que começar pequeno, depois, hoje já somos LTDA, né? Mas começamos como MEI. Em seguida, nós procuramos o aluguel da loja, o ponto, né? A localização, porque o ponto é fundamental. Totalmente. Se você pode ter o melhor produto do mundo, se você não estiver bem localizado, você não consegue se manter. Mesmo com questão de entrega, tudo isso tem que ser analisado, né, Marina? Isso. E assim, a história do seu Benjamin, ela é bem... ele veio mesmo passo a passo dentro das soluções do Sebrae. Então, ele iniciou com os cursos que foram gerando para ele as ideias. Depois, ele partiu exatamente para o plano de negócio. É fundamental, quando você tem uma ideia de negócio, partir para o documento. O plano de negócio ele é um documento com estudos que visam análise de mercado, visam o propósito da empresa, né? Qual é a estratégia que a empresa quer adotar, visa todo o plano de comunicação que a empresa vai fazer conforme essa estratégia, conforme essa análise de mercado. E, além disso, ele complementa com a viabilidade do negócio, né? Então, quanto que eu preciso vender, quanto que eu vou investir, qual é o meu prazo de retorno. E aí ele traz a resposta para a gente da viabilidade do negócio. É fundamental, no início de um empreendimento, a gente iniciar pelo plano de negócio, né? Por esse documento, por esse estudo. E aí depois foi que, com a empresa já formalizada, após plano de negócio, seu Benjamin, dentro do Sebrae ainda, nesse acompanhamento que a gente veio fazendo, ele veio com as consultorias de inovação, que aí vem com a criação do nome, a criação da marca, da identidade visual e com o ponto, conforme ele falou, né, um ponto já bem escolhido, já bem definido. Ele veio com o design de ambiente. Então, todos esses projetos foram entregues para ele poder implementar dentro da empresa. Aí do plano de negócio, que a gente sabe que é o coração de toda empresa, é algo essencial para que funcione, uma das coisas que mais chama a atenção de quem vai investir é exatamente esse tempo do retorno, né? A gente tem aqui a história do seu Benjamin, que saiu de uma área, saiu da empresa que trabalhava e investiu aquilo que ganhou, a rescisão para ter este negócio. Como que é essa conversa aí do Sebrae diante de uma preocupação de perda deste investimento ou de demora em obter esses resultados? Por isso é que existe essas etapas todas a serem cumpridas dentro do planejamento, né? O plano de negócio ele é um documento que ele vai retratar todo esse planejamento. Então, você constrói toda uma estratégia de segmentação de cliente, de ponto de venda, de comunicação. E aí, com base nisso, você chega nessa parte final do plano, que é a viabilidade financeira e o retorno. Se algo não está confortável, no planejamento de seu Benjamin, por exemplo, ele tinha uma estimativa de venda que ele acreditou que fosse superior ao que, de fato, ele fosse conseguir dentro do planejamento, e aí se adapta a estratégia dentro daquele propósito inicial, mas nessa questão das metas, do estudo de mercado, você pode adaptar a estratégia para ver como é que vai ficar essa viabilidade do retorno, né? É considerado o valor investido, é considerado se vai ter empréstimo, se não vai ter empréstimo, a taxa de juros, o valor que vai ser cobrado no produto, a quantidade de funcionários. Então, é bem detalhado mesmo para você ter certezas. Certezas essas considerando todo o nosso cenário incerto, considerando que variações podem ocorrer, mas a gente faz isso para mitigar os erros, tá? Então, o planejamento ele existe para mitigar qualquer possível erro que possa acontecer. E como é que foi a execução de tudo isso na prática, no seu dia a dia?
O senhor montando a sua equipe, o senhor fazendo sozinho, achando que dá conta de tudo. Como é que foi essa hora do vamos ver, de colocar para acontecer aquilo que o senhor aprendeu no Sebrae? Não foi fácil. Ninguém tente empreender achando que vai ser fácil, porque não é fácil. A pessoa tem que ter muito compromisso, tem que ter assim, foco. E organização? E a organização. Se não tiver, a pessoa vai ter muita dificuldade, entendeu? No início, para você ter uma ideia, eu vim fazer a primeira retirada de dinheiro de dentro da empresa, eu estava com 2 anos. Eu estava conseguindo me manter com as economias que a gente tinha, né? Porque na realidade, eu não coloquei toda a minha rescisão dentro. Eu deixei uma parte fora porque eu já sabia que para uma empresa conseguir crescer, ou então pelo menos se manter, a pessoa não pode estar misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso, e foi com isso que a gente conseguiu crescer. Quando você falou na pandemia, nós já estávamos com 2 anos, então, quando a pandemia chegou, nós não tivemos dificuldade, graças a Deus, porque nós já tínhamos a expertise do delivery. Então, só estava trabalhando quem tinha delivery. Então, o nosso faturamento não caiu, ao contrário, nosso faturamento cresceu. Foi assim, fantástico o resultado da pandemia. A alimentação foi fantástico, né? Se por um lado o mundo inteiro sofria e ainda sofre, né, com as consequências do Covid-19, mas a alimentação conseguiu se sustentar ali de uma forma muito satisfatória, né? O senhor falou do delivery, que é algo muito interessante, que serviu bastante nessa fase, mas a rede social também é importante, foi importante naquela época e continua até hoje, né, Marina? Isso. É algo que o empreendedor ele precisa estar conectado, precisa se atualizar e aproveitar muito bem essa ferramenta, né? Com certeza. Hoje a presença digital é fundamental, certo? Você ter todo um planejamento de divulgação do teu diferencial, dos teus produtos, né? Das facilidades. A sua rede social, ela precisa ter uma comunicação clara da localização, se for virtual, dos horários de atendimento, da qualidade do seu produto, do que você oferece. Então, procurar se colocar ao máximo no lugar do usuário, né? No lugar de quem está vendo e buscando informações sobre o seu empreendimento. Não tem jeito, você tem que estar hoje, na realidade que estamos, presente digitalmente. E a Gran Pastel, ela também consegue ter essa presença digital muito forte. Presença digital, o plano de negócio, a gente já falou aqui de vários conceitos essenciais, mas a gente também tem aí o Sebrae Tech, com consultorias de design de ambiente e identidade visual. Vamos lembrar desse momento que a Gran Pastel passou para ter essa própria identidade, para ter o nome da Gran Pastel, como é que foi criado, como é que foi pensado, e especialmente aí da casa, do espaço, do design, daquele momento de acolhimento que também faz a diferença para que você atraia cada vez mais clientes. Vamos contar essa fase, seu Benjamin? Como é que foi? Eu lembro quando eu procurei a Marina para conseguir fazer isso aí para mim, né? Então ela disse, olha, nós temos aqui no Sebrae Tech e foi escolhida uma empresa de Belém, né? O pessoal trabalha muito bem, muito atenciosos, muito comprometidos. Vieram até aqui a São Luís, visitaram o ponto que eu já tinha escolhido e com 15 dias eles mandaram 3 opções para me escolher. Cada uma mais bonita do que a outra. Chega, você fica assim... O difícil foi escolher. Pronto, eu digo, meu Deus do céu, não dá para ficar com os 3, porque era cada projeto mais bonito que o outro. A gente resolveu ficar pelo nosso atual e eu acho que foi uma escolha perfeita, porque é muito lindo. O nosso ambiente, as nossas cores, a nossa logomarca... É fantástica, já está na cabecinha já de muita gente aqui em São Luís. E o nome bem marcante também, com né? certeza. O Grande Pastel, Gran Pastelli, que veio dessa conversa aí, neste momento de consultoria, né? Uhum, foi sim. E aí eu posso te explicar um pouco, Andressa, como é que acontece essa consultoria do Sebrae Tech, né? Acho que é importante a gente ressaltar. Claro. Elas são consultorias de inovação.
Tá? Então, tudo que envolve processos de inovação, a gente consegue atender pela consultoria Sebrae Tech de forma subsidiada, ou seja, nós temos prestadores de fornecedores, agências de design, desenvolvimento de aplicativos, de site, e aí a gente pode explorar pela inovação aí de forma muito diversa, né? Mas focando nas consultorias do seu Benjamin que ele contratou, foram específicas da área de design. E esse cadastro de fornecedores, ele é um cadastro nacional, ou seja, tem prestadoras do Brasil inteiro. A gente cadastra a demanda e cai para uma dessas prestadoras que são fornecedoras da inovação. Nesse caso do seu Benjamin, caiu para essa empresa de Belém, onde a gente faz toda uma curadoria, um briefing mesmo da demanda, do que vai ser prestado o serviço. E aí o valor cobrado pelas prestadoras, o Sebrae paga 70%. Então, é o grande subsídio que o Sebrae dá dentro do atendimento, dentro da inovação, dentro das consultorias. As de inovação, nós subsidiamos 70%. O restante é o empresário. empresário que faz isso. Isso. Então, é um investimento total. que dá resultado. Esses Com certeza. 30% a gente ainda facilita o pagamento no cartão, parcela. Então, assim, vale a pena você conhecer nosso portfólio Sebrae Tech. Tem tudo também no site, né? O site do Sebrae está ali com vários caminhos, né? Isso, sebrae.com.br, você consegue identificar lá nossas soluções de gestão, nossas soluções de inovação, muita coisa a gente consegue disponibilizar gratuitamente, outras a gente disponibiliza subsidiado, né? Ou seja, o Sebrae paga uma parte, seja 70%, seja 60%, a gente consegue ofertar esse grande também diferencial do Sebrae para os clientes. Essa sua chegada ao Sebrae foi difícil, seu Benjamin? Foi não. super fácil. Facílimo. O Sebrae é super conhecido, né? Uma das maiores empresas do país, né? Que ajuda tantas outras empresas a estarem com seus negócios funcionando plenamente. Então, o nome já era de seu conhecimento, mas esse acesso, ele foi fácil, como o senhor disse. Demais. Eu fico impressionado com o atendimento. Às vezes eu fico até pensando, poxa, por que eles me atendem tão bem? Será que é só a mim? Mas não, já estive lá outras vezes e eu vejo como é o atendimento com todos que chegam lá. É incrível a satisfação que as meninas têm em receber as pessoas que vão até lá. Eu fico assim impressionado. Puxa vida, bacana você ser bem recebido, porque você vai num momento assim, às vezes até de tensão, preocupação, a pessoa vai preocupada porque está querendo decidir a vida dele, o que vai fazer da vida. E você é tão bem atendido que você sai de lá aliviado. Eu lembro quando eu fui a primeira vez. Eu fui a primeira vez antes de estar desempregado, eu ainda estava trabalhando, eu já estava imaginando o meu futuro. Quando eu fui até no Multicenter, lá em frente ao Shopping São Luís. E a menina me atendeu e me levou até uma outra pessoa lá e a gente bateu um papo. Cara, bacana demais, muito bacana. Você sai de lá assim, poxa, eu vim no lugar certo. Porque você sai muito bem orientado. Satisfeito. Satisfeito. Sabe o que eu acho curioso também, Marina? É como que há tantas ideias, como que o pessoal do Sebrae tem uma criatividade gigantesca. Porque o que se pensa quando se coloca um negócio para funcionar? É você ter o diferencial. E ali parece que é um saco sem fundo, porque o tempo todo vocês estão ali com ideias brilhantes, chegando para os empresários que procuram o Sebrae, para que eles possam, de fato, se destacar. Como que essa equipe toda está preparada para fazer esses atendimentos e terem esse tipo de resposta do público, né? De satisfação, né? De felicidade de terem chegado no lugar certo. Sabe, Andressa, o nosso portfólio, ele é um portfólio que eu poderia dizer infinito, porque está sempre sendo reinventado, está sempre nascendo coisas novas, produtos, soluções novas, e a gente tende a estar sempre capacitando, mantendo nossa equipe de atendimento alinhada com essas novidades, com o que vai surgindo. Agora a gente está aí no âmbito da inteligência artificial, então vão surgindo novidades e a gente tem que levar isso para o nosso cliente. E uma coisa citada aqui que é importante é que quando um cliente, normalmente, ele procura de forma proativa o Sebrae, ele está com alguma dificuldade ou ele está com um sonho para colocar em prática, né? Então, é muita responsabilidade. Os atendentes do Sebrae
tem em si essa responsabilidade do que ele vai orientar ali, vai impactar diretamente naquele empresário, naquele pretenso empresário, né? Nós temos ali empresários que estão em fase inicial ou empresários que já estão com alguma dificuldade no seu ambiente de negócio. Vale ressaltar que seu Benjamin, quando ele já tinha saído de MEI, já estava como microempresa, já estava crescendo, ele ligou novamente para a gente, então a gente vem fazendo esse acompanhamento, né? E ele disse assim, agora eu preciso de uma consultoria de gestão financeira, agora eu estou preparado para crescer. Ele mudou o ponto maior, ele ampliou, hoje ele já está com 2 unidades, né? Essa expansão também passa por uma fase de decisão ali muito delicada, né? Você resolver mudar de ponto ou resolver ampliar o seu negócio, que significa o quê? Investir mais ou mudar a rota. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como foi que aconteceu depois dessa consultoria financeira aí, de onde continuar aplicando os seus recursos? É aquela história de não se mexe em time que está ganhando, né? Mas nesse caso aí é diferente. Dá para fazer ganhar mais. Você pode fazer um diferencial. Então, nós tínhamos um ponto e o ponto era muito acanhado, né? Pequeno. E surgiu a oportunidade de, na mesma rua, bem próximo, um ponto bem maior, quase 3 vezes o tamanho do que nós começamos. Eu disse, por que não? Aí procurei novamente a Marina e fizemos um estudo, uma consultoria financeira, não é isso? Isso. E vimos que tinha viabilidade. Aí fechei o negócio lá, contratei novamente o design, né, para fazer o design, fizemos e, graças a Deus, deu certo. E depois de 5 anos, apareceu outra oportunidade para a gente abrir uma segunda loja num local muito estratégico, muito bom. Fomos lá e, graças a Deus, está dando certo demais. Nós estamos muito satisfeitos. E outro dia, eu fui atrás do pastel do seu Benjamin e fui nesse novo ponto. Não tinha lugar para sentar, estava lotado. De tão cheio. De tão cheio. E é amplo o espaço, bem amplo. Eu disse, seu Benjamin, eu vou lá na outra unidade. Chegando lá, também estava bastante cheio. Eu esperei a mesa liberar para poder sentar, mas assim, mostra como é. E são amplos os espaços. O atendimento é rápido, mas a gente vê assim que está dando muito certo. O resultado, mesmo. né? Você vê na prática o resultado ali acontecendo. Nossa, você falou que foi lá, deu até aqui, olha, memórias afetivas e gustativas do que é o pastel da Gran Pastelli. 30 centímetros, seu Benjamin, que é isso, né? Chegou logo mostrando o seu diferencial para todo mundo aqui no Maranhão. Mas não é um qualquer pastel, né? É um pastel super recheado e com vinagrete. Que é isso? Conta essa história pra gente. O vinagrete foi uma ideia de um amigo meu que trabalhava comigo nessa indústria de laticínios, que ele é sergipano. E ele falou para mim, Benjamin, coloca o vinagrete para acompanhar o pastel. Eu digo, tu é louco, vinagrete com pastel? Faça isso porque em Sergipe, se o pastel chegar na mesa do cliente sem um vinagrete, ele devolve o pastel. Eu disse, rapaz, será? Mas como eu sempre gostei de inovar, eu digo, eu vou seguir, não custa nada, se não der certo a gente tira. E eu comecei a colocar o vinagrete, quando chegava na mesa o pessoal olhava assim, vinagrete? Sim, experimente. Aí começaram a experimentar. No começo deu muita devolução, ia para a mesa e voltava, a gente tinha que descartar. Aí foram tentando, as funcionárias começaram a orientar o pessoal, olha, coloca o vinagrete dentro do pastel. E assim foi. Hoje, 90% dos clientes exigem o vinagrete na hora que o pastel chega. O senhor não chegou a desacreditar dessa ideia não, né? Não, o que eu fiz foi o seguinte, não coloca mais o vinagrete para acompanhar o pastel. Pergunta se o cliente quer, para poder diminuir a nossa despesa. E o desperdício, né? Exatamente. Aí, e nós estamos fazendo isso, nós não estamos mais levando o vinagrete, mas antes do pastel chegar na mesa, o cliente diz, olha o meu pastel, olha o meu vinagrete e a minha geleia de pimenta. Eles pedem, acho que 80% a 90% dos clientes consomem o vinagrete hoje. Muito bom, muito bom. Esse momento também passou pelo Sebrae, né?
essa orientação de como montar esse cardápio, tudo isso é estudado minuciosamente, não é, Marina? É uma das consultorias que a gente tem no Sebrae Tech. O seu Benjamin também aproveitou essa oportunidade. E aí teve a consultoria que era já específico do produto, da formatação da massa do pastel, né? Então, como é que a densidade, os ingredientes e as fichas técnicas de cada pastel, de cada sabor. Na ficha técnica vem a quantidade também, para não ter esse desperdício, né? Exatamente, e também para não perder o padrão de qualidade. Então, ele pode trocar hoje funcionários, claro, tem que ter o treinamento, mas está lá a ficha técnica, ele não vai se perder, o novo funcionário, diante da grama, né, de cada item do ingrediente do produto. Olhômetro, nem pensar. Não. Não funciona. Porque aí perde a qualidade. Então, ele fez também essas consultorias das fichas técnicas de cada sabor e a questão da manipulação dos alimentos de forma correta. Então, o Sebrae Tech também entrega, né, está trabalhando com alimentação, atendendo a todos os critérios exigidos legalmente para manipulação de alimentos. Então, a gente também entregou essa consultoria. O senhor faz também pastel? Faço. O senhor mesmo lá põe a mão na massa? Quando nós contratamos a consultoria, eu fiz questão de participar e da minha esposa, exatamente para você não ficar tão dependente de funcionário. Porque, às vezes, pode acontecer de faltar um ou dois, e quem que vai fazer isso? Tem que ser o dono. Então, a gente arregaça as mangas, já precisou, e eu fui lá e fiz, a minha esposa vive lá dentro, direto. Não tem, como é que se diz? Se faltar funcionário, nós estamos lá para dar conta. O negócio tem que continuar. Tem, com certeza. Quando chega um funcionário novo, quem treina somos nós. Nós é que treinamos e dizemos como é que tem que ser feito. Entendeu? Para não cair o padrão. Nosso padrão, Ave Maria. Falando em padrão, seu Benjamin, conta o que aconteceu ano passado. O que foi que aconteceu? Fiquei curiosa aí com esse vixe. É porque quando você está empreendendo, não são só flores, não são só rosas, não. Tem uns percalços também. Entendeu? Então, um certo dia, eu estava na loja quando... Eu sou muito preocupado com qualidade. Quando eu estou na loja, o pastel vai saindo, eu vou olhando, tanto eu como minha esposa, a gente vai olhando. Se não tiver no nosso padrão, a gente manda voltar e manda fazer outro. Não sai. Aquele pastel amassado, aquele pastel torto, não passa. Queimado, não nem passa. pensar. E o pastel começou a sair murchos, começou a sair horrível. Não era padrão Gran Pastelli. Eu digo, não, vai fazer outro. Aí estava fazendo de 10 a 15 pastéis por noite e não estava resolvendo. Eu digo, meu Deus do céu, o que será isso? Aí falei com o pasteleiro, que é quem faz a massa, né? Para que está acontecendo? Nós não mudamos nenhum insumo. Os insumos são os mesmos. Por que ontem estava dando certo e hoje não está? Ele disse, Benjamin, eu não sei. Ele disse, você não fez nada de errado? Não, vamos fazer aqui. Aí eu fiz com ele. E não resolveu. Aí eu digo, eita, eu vou ter que correr para a Marina, né? Que é só de me socorro. Aí corri para a Marina, liguei para a Marina. Marina, está acontecendo isso. Aí a Marina pegou, arranjou o pessoal do... Nossos parceiros, né? Os parceiros do Senai. Consultores, né? Habilitados também, credenciados com a gente. E aí eu disse, espera aí, seu Benjamin, que a gente vai ver aí o que aconteceu. Vai descobrir o que está acontecendo. Então, o consultor, ele entrou em todo o processo produtivo, fez análise... Dessa produção, o que estava dando certo, o que estava dando errado, principalmente. E aí, logo em seguida, seu Benjamin disse assim, Marina, resolvido. O pastel já está com a massa... E o que era? Não sei. Tu acredita? Não, só sabe que resolveu. Ele não soube me explicar o que tinha acontecido. Ele chegou lá, ele pegou os mesmos insumos, bateu a massa, passou no cilindro, montou o pastel, fritou, e o pastel ficou bom. Eu digo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas também não só mudou nada só voltou a ficar bom porque o senhor teve esse olhar crítico do seu próprio negócio, buscou excelência, procurou socorro e teve essa resposta do Sebrae e de parceiros do Sebrae. Com certeza. Se eu não tivesse procurado, até hoje tinha se acabado tudo. Estava perdendo cliente. Já tinha se acabado. Com certeza. Mas é um negócio fantástico. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ele também não soube de me dizer quem foi lá, o técnico que foi lá resolver. Ele disse, Benjamin, não sei. Eu fiz aqui
o que está na receita. Pois eu vou lhe dizer o que foi. Foi o olho do dono. O olho do dono observou, chamou a atenção Mas e foi. aconteceu. Muito bom, muito bom. E aí, Marina, vamos contar para quem está querendo entrar nessa área de alimentação, né, de restaurantes, de lanchonetes, quais que são os caminhos aí que podem ser buscados para ser um sucesso como a Gran Pastelier? Eu acho que o principal é você entender o propósito do seu negócio, o que que você está buscando ali, porque como o seu Benjamin falou, empreender não é fácil, ele é trabalhoso, mas ele motiva, ele encanta, né? Então, assim, os primeiros passos mesmo é o planejamento. Então, você tem que saber para quem você vai vender. Acho que a primeira pergunta é, eu quero fornecer pastel para que tipo de pessoa? Vai ser um pastel mais gourmetizado, vai ser um pastel mais tradicional. Eu tenho que entender o meu público, principalmente, né? Então, eu tenho que fazer, diante disso, toda uma análise de mercado, estruturar meu planejamento, se capacitar, porque você sabe, Andressa, o maior índice de fechamento das empresas, hoje, que ainda é bastante relevante, ele é focado na falta de gestão, na falta de preparo mesmo dos donos. Então, às vezes, como o seu Benjamin também colocou no começo, não se mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, tudo isso a gente aprende no planejamento, nas consultorias, nas capacitações. E, assim, hoje a gente disponibiliza diversas, só no nosso portal, sebrae.com.br, nós temos mais de 140 cursos. Uau, tudo isso? Gratuitos. Muito bom. Cursos que você tem lá um tutor, tem material didático, você tem conteúdos, acesso a conteúdos, ideias de negócio. Então, se eu entrar lá no Sebrae e procurar assim, quero montar uma padaria, então você consegue baixar todo um conteúdo especializado, focado nisso, né? E é muito fácil, né? Muito fácil, É só muito acessar fácil. nosso portal. Ele é muito intuitivo, ele é de fácil acesso, os conteúdos estão lá disponíveis, é só aproveitar. E procurar hoje, Andressa, nós estamos com quase 200 pontos físicos de atendimento em todo o estado do Maranhão. Então, envolve nossos parceiros, que são as salas do empreendedor, as nossas unidades, os nossos núcleos de atendimento. Também pode buscar e aí buscar a melhor orientação para começar um negócio de forma mais correta. Conhecimento ajuda demais, né, senhor Benjamin? O senhor sabe que foi todo foram condições assim excelentes que o senhor buscou ali, encontrou e conseguiu executar, né? Sem um conhecimento, nada disso seria possível. Mas eu queria saber sobre você administrar o seu tempo para executar, para trabalhar e ir buscando mais essas informações para melhorar o seu negócio. Como é que o senhor administrou o seu tempo aí, entre o empresário e o, entre aspas, estudante, que estava ali de olho nas dicas do Sebrae? Você tem que se multiplicar também, né? Se você, é como eu falei, tem que ter foco. Se você tem muita gente que se ilude também e diz que sabe não, demais, não precisa. Não é nem isso. Ele diz assim, eu vou colocar um negócio para mim que eu quero ser patrão e eu quero ficar em casa e botar os outros para trabalhar para mim, entendeu? Olha. Aí, meu amigo, aí não vai, não dá. Então, eu acordava cedo, acordo cedo, saio para fazer minhas compras, porque todo dia tem alguma coisa para comprar, não tem um dia que não tenho que comprar. Sim. Então, eu levo as compras para a loja, à tarde eu vou abrir a loja, porque o nosso expediente começa às 16 horas. O nosso atendimento ao público começa às 17, então a gente tem 1 hora para preparar a loja. E à noite eu ia fazer os estudos, né? Deixava tudo pronto e depois eu ia para os meus cursos. Tem que administrar, você tem que procurar uma maneira, tem que dar um jeito. Quando a pessoa quer... Não pode ter desculpa. Não tem desculpa. Você chega lá. Você só precisa querer. E muito focar. do preparo do seu Benjamin também se deu antes dele abrir as portas, né? Então, ele veio nessa caminhada com o Sebrae, toda essa parte do planejamento dele foi antes dele abrir as portas. E aí, depois que ele abriu as portas, ele continuou se capacitando, continuou buscando sempre que aparecia uma dificuldade as consultorias. E o nível de paciência também gigantesco, né? Porque não foi daquele empresário que investiu e falou assim, não, já vou tirar, está na hora de tirar o meu dinheiro, tenho que pegar o meu retorno. Não, o senhor conseguiu segurar por um bom tempo, né? 2 anos. 2 anos foi que eu fui fazer minha primeira retirada. E só fiz porque
Meu irmão chegou para mim e disse, rapaz, tu tem que tirar, pô, tu não pode deixar o dinheiro lá parado, Só trabalhando, não. trabalhando. Eu peguei, resolvi tirar, mas por mim mesmo eu não tinha tirado, não. Mas ele disse, você tem que tirar, que é para poder você começar a sentir que o dinheiro que você está usando é do seu trabalho. E realmente faz a diferença quando você começa a utilizar o dinheiro de onde você está trabalhando. É bem mais gostoso, entendeu? Bem melhor. E como fazer um empresário ter essa disciplina, hein, Marina? Eu acho que uma das principais características que o empresário tem que ter, e também é trabalhado no Empretec, dentro das 10 características, é a persistência. Hoje, muitos empresários, às vezes, desistem nas primeiras dificuldades, né? Então, assim, não dá. A gente vê muitos negócios mesmo prosperarem em vista da persistência, né? Então, persistência, disciplina, são fatores fundamentais para você colher os frutos futuramente. Disciplina até para comprar, né? Eu Com certeza. ouvi o senhor falar ainda há pouco que tem essa rotina de acordar cedo, de fazer a compra dos produtos para fazer o seu pastel de todo dia. E não é fácil comprar. A gente sabe que tem até dona de casa que sofre para poder montar a sua própria geladeira. Você imagina montar, preparar tudo para um cardápio super variado, porque o senhor tem várias opções de pastéis, e não perder esse material, né? Essa quantidade do que compra, de como compra, da periodicidade também, tudo isso precisa ser minuciosamente calculado, né? O nosso cardápio hoje nós temos 40 sabores. Então, se você comprar errado, você não vai conseguir vender certo. E estraga. Não é nem questão de volume, é questão de valores. Se você comprar errado, você não vai conseguir vender certo. Você vai furar totalmente sua planilha. Então, você tem que estar atento a custo. Você tem que estar atento a custo. A custo que eu estou dizendo não é a pessoa comprar o mais barato. Primeiro, porque nós, lá da Gran Pastel, nós não visamos o preço em virtude da qualidade. A qualidade está acima de tudo. Entendeu? Porque, para você ter ideia, nós temos insumos que custa para a gente R$72. Mas no mercado tem um similar longe, que custa R$15. Quer dizer, tem pessoas que vão e compram esse de R$15, mas quando você oferece ao cliente, o cliente percebe a diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, é um tiro no pé que o empresário está dando. Ele tem que investir. Se ele investir em qualidade no produto dele, ele vai ter o retorno, pode ter certeza disso. Agora, o senhor foi bem ousado com 40 sabores, né? 40 sabores. É muita variedade, muita variedade. O senhor não teve medo na hora de montar esse cardápio tão amplo? Não, para ser sincero, era mais. Quando eu montei o meu plano de negócio, eu montei com 70, era mais de 70 sabores. Aí eu dei uma reduzida, porque aí se eu reduzo, eu consigo manter um estoque menor de matéria-prima. Então a gente ficou em 40. E tá bom. Esse momento de recuar foi uma decisão isolada, sua, ou foi nessa conversa com esse time aí? Não, foi no plano de negócio, foi. No plano de negócio. O que mais que vem no plano de negócio? Vamos assim, descrever, detalhar esse coração tão importante das empresas do país, do mundo, de todo mundo que está metendo a cara, arregaçando as mangas ali para ser empreendedor. O plano, ele inicia primeiramente com a estratégia da empresa. Então, qual é a missão da empresa? Qual é o grande objetivo da empresa? A visão do negócio, onde é que eu quero chegar a curto, médio, longo prazo, e os valores, né? Então, quando eu estruturo toda essa estratégia, eu consigo nortear os próximos passos desse documento. E aí eu parto para a questão da análise de mercado. Eu vejo quem são os meus clientes, quem eu quero atender. Depois eu vejo quem são os meus concorrentes, principais concorrentes, diretos e indiretos. Então eu faço uma análise dos pontos fortes deles, dos pontos fracos, o que eu tenho de oportunidades ali, o que eu tenho de ameaças ali nessa análise. Aí eu faço também uma análise dos meus fornecedores. Então, quem serão meus fornecedores dentro daquela estratégia inicial, daquela missão, daqueles objetivos e dos valores. Você vê que o seu Benjamin, ele fala o tempo todo na prioridade da qualidade. Isso aí está intrínseco no valor da empresa. E tudo isso vai nortear todas as ações que a empresa for ter.
Após essa parte de análise de mercado, aí eu já sei quem é meu cliente, eu já sei qual é a minha estratégia, aí eu vou para a questão da comunicação. Como é que eu vou, em que canais eu vou estar? E é interessante essa decisão, porque isso não pode ser uma decisão de forma aleatória. Eu tenho que definir os canais, porque eu vou ter que gerenciar esses canais. Se eu digo que eu vou estar no Instagram, no Facebook, se eu boto outros canais que eu vá colocar na estratégia da divulgação, eu tenho que gerenciar cada ponto desse. E aí, com base nisso, é que eu parto para o ponto do atendimento, né? Onde é que vai ser meu ponto, se vai ser um ponto físico, onde é que ele está localizado, o meu público está qual o tamanho desse ponto, que estrutura ele vai ter. E aí eu consigo estimular todo o próximo passo, que é a viabilidade financeira do empreendimento. Aí eu vejo o investimento inicial para eu atender toda aquela parte que a gente já vem construindo, da estratégia, da comunicação, da análise de mercado, e aí eu vou conseguindo estruturar as projeções, né, de retorno do investimento. Então, o plano de negócio ele tem essa estrutura, é uma estrutura padrão, mas que dependendo da dinâmica do negócio, do tamanho, da oferta de produtos, serviços e soluções, ele vai se encorpando. Pode ir crescendo junto, Pode ir crescendo né? junto, exatamente. E foi isso que aconteceu com o seu Benjamin e a Gran Pastelli, né? Foi mudando ao passar do tempo. Com certeza. Ele vai revisitando esse documento, né? Vai revisitando as estratégias que foram criadas e vai adaptando conforme a percepção do cliente, conforme o que ele vai percebendo na prática, no dia a dia, na escuta dos seus funcionários, da sua equipe, na escuta dos seus clientes, e aí ele vai adaptando toda a estratégia. Hoje o senhor está na Grande Ilha, né? Isso. Quais aí os próximos passos da Gran Pastelli, os sonhos que existem na cabeça do empresário, de onde quer chegar, até onde quer chegar e o que fazer com essa marca? Inclusive, eu contratei recentemente mais uma consultoria no Sebrae de congelamentos e ultracongelamentos. Qual é o nosso pensamento? É fornecer para os nossos concorrentes o nosso pastel congelado, para fazer um trabalho de distribuidor. Se quiser comprar, vai comprar nosso pastel congelado, que é mais um passo para a gente pensar em franquear. Acredito que em 2024 a gente já deva entrar nesse mercado. Se preparando para entrar no mercado de maravilha. franquias, se Deus quiser. É o sonho de todo empresário, né? Realmente fazer essa família crescer cada vez mais. Quando é a hora certa de tomar essa decisão, Marina? Para franquear, é muito importante a gente ter os processos internos bem definidos e internalizados por toda a equipe. Então, assim, eu tenho que ter todo o fluxo de entrada, de saída do produto, todo o fluxo de gestão, e aí com isso muito bem direcionado dentro da empresa, em pleno funcionamento, a ponto de, se eu trocar a equipe, o próximo que chegar vai ser fácil a adaptação dele, seguindo as normas internas da empresa, aí sim, aí já está no momento que, se for desejo do empresário de tornar isso uma franquia, aí já vai ficar bem mais fácil esse processo. E onde o senhor quer chegar? Continuar na Grande Ilha, ir para o interior do estado, ir para mais longe? Primeiro nós temos que cuidar do nosso quintal, né? Aí em seguida, quem sabe o Ceará, né? Opa, voltar para lá, né? Eu não diria voltar, mas pelo menos abrir algumas lojas lá, né? Não, voltar de outra maneira, né? Isso. Voltar de outra maneira, chegando lá com a Gran Pastelli. Isso. Muito bem. Já que a gente voltou lá para o Ceará, eu queria que o senhor pontuasse algo que foi muito marcante na sua história, né? A gente contou lá de tudo, do senhor ter trabalhado nessa área de laticínios, ter saído da sua empresa, mas o senhor saiu depois de 50 anos de trabalho, né? 50 anos? De idade. 50 anos de idade. Isso. 50 anos de idade nesta empresa. E foi substituído por uma pessoa mais jovem. Isso. Como é que foi para o senhor esse momento aí de substituição e com 50 anos de idade, após isso, resolveu empreender? No início você fica muito receoso, né? Você fica preocupado porque você tem compromissos financeiros.
você fica um pouco perdido. Fica um pouco perdido. Mas você não pode deixar isso aí tomar conta da sua cabeça. Você tem que agir, e agir rápido, porque as contas não esperam. As contas não querem saber se eu fui demitido, se no dia do vencimento ela chega lá em casa, né? Então, o que você tem que fazer é agir. E o que foi que eu fiz? Eu vou ter que empreender. Como eu falei, procurei quem poderia me ajudar e me ajudou bastante. Eu não sei se hoje a Gran Pastelli seria a Gran Pastelli se não fosse o apoio que eu recebi do Sebrae. O Sebrae para mim foi tudo. Meus filhos até chegaram para mim, porque eu tenho 2 filhos que moram em Fortaleza. Por que o senhor não vem embora, pai? Eu digo, não, meu filho, porque eu estou pensando em empreender. E empreender aqui em São Luís, eu acho que é melhor do que Fortaleza, porque Fortaleza já está uma metrópole. A concorrência em Fortaleza é muito mais acirrada. Aqui em São Luís, não. Ainda tem muito espaço para crescer. Ainda tem muito espaço para crescer, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. E foi aí que eles entenderam. Não, pai, então se o senhor está pensando assim, então fica aí, conta com a gente fica aqui, o senhor fica aí. E deu tudo certo, graças a Deus. Tudo certo, tudo certo. Bom, né, observar essa fase de tranquilidade, né, essa observação, esse momento que ele chega aí para refletir sobre a sua história, né? Marina, dá orgulho, né? Muito orgulho de ver que deu certo. A gente tem muitos clientes, assim, a gente tem, num ano, assim, a gente realiza mais de 300 atendimentos a diversos clientes, mas, assim, quando a gente vê que tem um cliente que segue uma jornada com a gente, realmente, desde o início, e que ele é preparado antes de abrir as portas, depois que abre as portas, no momento de expansão, a gente sente uma responsabilidade muito grande e um orgulho quando isso vai prosperando e está junto com a gente. E quando aperreia de novo, ele liga para a gente. Então, assim, é muito importante esse reconhecimento do apoio, de onde ele encontra o apoio. Porque quando o Sebrae diz que ele é a força do empreendedor brasileiro, é esse apoio que a gente quer que as pessoas enxerguem. Quando uma pessoa tem uma ideia de negócio e ela vai apresentar essa ideia, às vezes, para a pessoa que está do seu lado, para a família, às vezes ele não tem esse apoio, né? As pessoas hoje direcionam muito ainda para a CLT, para a segurança, para a estabilidade, né? E no Sebrae você encontra essa força, esse braço forte para você poder acreditar mais no seu negócio. Essa injeção de confiança, tem que ter muito né? trabalho, tem que ter planejamento, tem que ter consciência do que você está fazendo e o apoio pode deixar com a gente. Muito bom, muito bom. Pois é, a gente está aqui conversando com o seu Benjamin Júnior, ele que é da Gran Pastelli, que está aí cheio de sonhos e agora com a ideia de fazer um novo momento, né, para a sua empresa, levar um novo momento para a sua empresa, que é do congelamento, das técnicas de congelamento e ultracongelamento de alimentos. Ideia que pode dar muito certo, né, levar para outros ambientes, além do mercado que ele pretende inicialmente atingir, que é o mercado local, né, Marina? É uma nova gestão, é um novo processo. Quando a gente fala no novo momento da empresa, é quase como se fosse um outro negócio. Quando ele entra com a distribuidora, né, de trabalhar, a gente pensa que agora ele vai ter uma outra segmentação de clientes, agora vai ser uma venda B2B, né, de negócio para negócio, não vai ser direto ao consumidor final. Então, ali são novas estratégias a serem adotadas de comunicação, e aí ele já começou a se preparar. Ele primeiro está focando no produto, como ele fez da vez passada. Eu quero entender qual é a manutenção da qualidade do meu produto, e aí depois eu vou passo a passo, né, focando nessa expansão, nessa estratégia. A franquia já vai ser um terceiro momento, onde essa distribuição ela já vai estar mais assertiva, mais consolidada, e aí ele entra no momento da estruturação da franquia. E a gente está aqui só para desejar muito sucesso, que dê muito certo, que os sonhos sejam realizados e que muita gente se inspire com a sua história, que com certeza eu sei que muita gente se inspirou hoje. Se o senhor pudesse voltar para aquele momento que o senhor foi lá no Multicenter Sebrae para ter esse primeiro atendimento, hoje para deixar suas palavras de considerações por tudo que o senhor passou, o que o senhor diria?
Só muito agradecimento, né? Acho que, como eu acabei de falar, a Gran Pastel não seria a mesma coisa. O Sebrae, para mim, é uma mãe. Né? Eu recebi muito apoio, muito tudo. Tudo que você imaginar. Eu nunca cheguei no Sebrae para solicitar uma coisa que não fosse atendido. É como ela disse, é uma infinidade de opções que você tem lá dentro. Então, eu só tenho muito a agradecer e aconselhar que quem estiver pensando em empreender, não vá sozinho. Pegue na mão do Sebrae, que eu tenho certeza que o resultado vai ser bem diferente. A gente que tem a lhe agradecer por contar a sua história, por abrir seu coração, lembrar das memórias e inspirar tanta gente. Marina, vamos agora deixar mais uma vez os canais aí, as possibilidades, como é que o pessoal pode buscar esse socorro, como o seu Benjamin fez. Bom, gente, a gente tem o nosso canal digital principal, que é o nosso portal, sebrae.com.br. Falo novamente dos mais de 140 cursos gratuitos para todos os momentos empresariais. Então, se eu quero abrir uma empresa, ou se eu já tenho uma empresa aberta, se eu sou um MEI, se eu sou uma ME, se eu sou uma EPP, ou seja, uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. Então, é o nosso canal onde tem conteúdos, onde tem cursos. Pelo portal, você consegue acessar a nossa central de atendimento. É uma central de atendimento digital, ela tem atendimentos por WhatsApp, é o 0800 570 0800. Lá você consegue atendimento pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail e até para os nossos para profissionais em Libras, né? Temos profissionais em Libras para atender empresários que tenham essas necessidades de forma agendada. Então, a nossa central, hoje, ela faz até formalização, ela emite as certidões, tudo que o empresário precisar para uma formalização do microempreendedor individual e as diversas soluções que ele quiser conhecer do Sebrae. Temos a nossa loja com as nossas soluções presenciais e digitais em todo o estado, ma.loja.sebrae.com.br, e aí você vai conhecer um pouquinho da nossa programação e temos também conteúdos locais produzidos lá. E mais, como eu falei, nossos pontos presenciais, que hoje estamos em quase 200 pontos de atendimento presencial em todo o estado do Maranhão. Não falta oportunidade para crescer e para acreditar no seu sonho. Muito obrigada, seu Benjamin. Muito obrigada, Marina. Lembrando a todos que com o Sebrae você pode mais.